Olá, queridos, paz e bênção esteja com todos vocês. Nós estamos aqui para gravar o vídeo de revisão das principais ideias, dos principais conceitos da aula de vivência cristã. Esse vídeo está sendo feito em razão do momento que a gente está vivendo de pandemia. Nós temos aula presencial, mas devido à condição de quarentena, então vamos fazer esse vídeo para compartilhar com os alunos de 2020, mas isso pode aí ficar na internet, quem sabe outras turmas possam utilizar para que a gente possa fazer essa aula de revisão na matéria Vivência Cristã do Instituto Teologia Quadrangular de Piracicaba. Não se esqueçam, nós estamos passando esse vídeo, depois vai ser encaminhado para os alunos nossos também uma folha para revisão e aí a avaliação para que você possa estar fazendo essa revisão aí no seu lar e depois fazendo a prova com tranquilidade, tá certo? Esse seria um fechamento da nossa aula dentro de sala de aula. Não tendo essa possibilidade, vamos fazer aqui então juntos, e aí eu vou utilizar alguns recursos aqui para que a gente possa ter essa aula. Lembrando então, é a revisão para avaliação. Eu vou ficar aqui no cantinho embaixo, né? E conforme a gente for conversando, tendo necessidade, a gente vai se falando. Espero que esse vídeo seja um vídeo curto, não seja um vídeo longo, para que você possa, na realidade, só refrescar as ideias e possa fazer uma prova. Prova para a vivência cristã é muito baseada em compreensão dos conceitos e aplicação desses conceitos. Não é uma prova que você faz por decorar, esses conceitos e decorar algumas sentenças. Na realidade, mais é um ajuste das ideias que a gente aprendeu em sala de aula sobre vivência, trazendo para o contexto do nosso dia a dia, para a nossa vida como discípulos de Jesus. Então vamos lá para o nosso primeiro slide depois desse, né? Vamos relembrar o que é vivência cristã. O termo pode ser definido de forma bem resumida e compacta. Nós podemos definir que vivência cristã é a prática dos ensinos de Cristo que geram mudança no caráter. Lembre, a gente já vai fazer essa revisão de personalidade e caráter, que a vivência cristã como matéria, a vivência como cristã, como objeto de estudo, ela identifica quais são as práticas dos ensinos de Cristo para que a gente tenha uma mudança no caráter, né? Na nossa essência. Então, quando a gente fala de vivência cristã, a gente fala do que a gente aprende em Cristo, que deve ser traduzido na nossa vida diária, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos. Então, isso é muito importante para você guardar no seu coração. Nós, quando falamos de vivência cristã, precisamos entender que o homem, como ser humano que ele se relaciona com o ambiente que ele vive, com as pessoas que estão à sua volta. Então ele tem um vasto campo, tanto de ambiência como também de relacionamento. E duas coisas são importantes na vida deste ser humano. O ser humano tem dois pontos que são importantes, que são a personalidade e o caráter. Quando a gente fala de personalidade, a gente fala da maneira como nós nos relacionamos com o meio e as pessoas que vivemos. Então a gente está falando de como as pessoas nos enxergam através das nossas características, de relacionamento. Introvertido, extrovertido, quieto, calmo, mais acelerado. Depois a gente tem até os aspectos que a gente pode falar dessa característica de personalidade: sanguíneo, colérico, fleumático e coisas do tipo. A gente vai aprender, se a gente pegar aí alguns livros especialistas, principalmente psicologia, nós vamos ter diversos cenários apresentando as pessoas dentro de características. Mesmo os fleumáticos, eles têm algumas características que são próprias. A personalidade, ela é um jeito de se relacionar com o meio e com as pessoas. Então, nós temos pessoas com personalidades mais
expansivas, explosivas, pessoas mais quietas, mais introspectivas, né? Nós temos pessoas que são equilibradas, pessoas que se relacionam falando baixo, outras falando alto, faz parte da personalidade dessas pessoas. Então, quando a gente fala de personalidade, a gente está falando do modo que a gente se relaciona com o meio e com as pessoas em que têm acesso a gente, seja no trabalho, na escola, na igreja, dentro de casa, na família, com os amigos, como é a personalidade dessa pessoa. Olha, aquela pessoa tem uma personalidade forte, né? A gente pensa de pessoas que têm uma posição, uma opinião mais declarada, mais dura, né? Aquele ali tem uma personalidade fraca. Vamos lembrar que, de fato, não dá para qualificar a nossa personalidade ou a personalidade de uma pessoa como uma personalidade boa ou ruim. Toda personalidade tem os seus prós e toda personalidade tem os seus contras. Então, são situações que a gente precisa guardar aí como uma linha de conduta na nossa vida. Aí nós temos, então, um outro ponto que pertence ao indivíduo, que é a questão do caráter. E o caráter, por ser mais pessoal, mais interior, né, ele é realmente aquilo que nós somos. Nós temos pessoas com personalidades diferentes que se comunicam diferente com o meio e com as pessoas. E a gente, dentro dessas personalidades, tem dentro de cada indivíduo, o seu caráter. Quando a gente fala de personalidade, a personalidade ela está mais marcada com o local, o ambiente que a gente foi criado, com as pessoas que nós fomos criados. Então a personalidade ela é um misto muito do que a gente vive, seja ali principalmente na primeira infância, ou seja no crescimento até a adolescência. Então as pessoas ganham uma personalidade específica. Agora o caráter está ligado aos princípios que esse grupo de pessoas de personalidade que nos moldam, eles têm. Então, quando a gente fala em princípios, a gente está falando de princípios que são bons, princípios que são puros, princípios que são importantes. A gente está falando de moral, de ética, né? E isso não é uma questão de quem tem uma personalidade extrovertida ou introvertida vai ter um caráter A ou B. O caráter ele é pessoal. São os valores que esses princípios, que essas bases passam para cada indivíduo. E ele vai aprender a se relacionar com esses princípios. Então a gente tem gente muito quieta, que é mau caráter no sentido de que é uma pessoa que engana as outras, que rouba as outras, mas ela tem uma personalidade muito calma, muito tranquila, muito introvertida. E tem pessoas que a gente acha que é dura, que é brava, mas que são pessoas que têm um caráter muito generoso, um caráter muito bondoso. Elas têm opinião forte, mas a prática dos princípios dela é de ajuda, é sempre não de condenação, mas de acolhimento, de absorção das pessoas. Então, essas duas coisas precisam estar claras. Nós temos uma personalidade, nós temos um caráter. Eu costumo classificar personalidade como o vasilhame, o rótulo, né? O vaso que nós somos, que nós temos. E o caráter como aquilo que é essencial. Né? Se a gente pensar numa garrafa de refrigerante, a gente tem um rótulo, mas dentro de fato tem um líquido. Você pode ter uma garrafa de Guaraná Antártica, mas se você tiver um líquido que é mais preto, que tem sabor de cola, você sabe que aquilo não é um Guaraná, aquilo é uma Coca-Cola. Então, o rótulo não determina a essência é verdade. O rótulo, o casco, o vaso, na realidade, ele é só uma forma de interagir, uma forma de nos comunicar com o meio, é uma forma de fazer essa conexão com o meio. Então, assim, a gente fica bem mais claro. Né? Nós temos pessoas que têm diversos rótulos, mas o que importa para nós é a essência. E quando a gente fala do caráter na vivência cristã, nós estamos procurando uma essência
pessoal, individual, mas moldada por Cristo. Vamos lembrar só o que o apóstolo João diz em uma das suas cartas, em uma de suas epístolas, dizendo: aquele que diz ser de Cristo ou estar com Cristo, ande como ele andou. Tá certo? Então isso é importante para nós aí, para a gente desenvolver essa questão. Então eu separei 2 personagens, isso lá em sala de aula, vocês vão lembrar, e algumas características para diferenciar personalidade e caráter. Quando você pensa na personalidade, você está pensando no exterior, no personagem. Lembra que personalidade vem do grego, do latim persona. Então, personagem, máscara, né? Que é a forma como as pessoas vão me enxergar, é aquilo que está por cima. Aparência, como as pessoas me veem, né? O que eu aparento ser? Ator, porque é uma forma, né? A nossa personalidade é uma forma de disfarçar, às vezes, os nossos sentimentos, as nossas preocupações. E aí a palavra em latim original, né? Aquela que é a base de personalidade, é a palavra persona, tá certo? Aí nós temos então as outras características que são do caráter. Quando a gente pensa em caráter interior, quando a gente pensa no caráter, a gente pensa em marca, aquilo que foi cravado. Lembra, a palavra caráter vem do grego crasso, né? Marca crasso, erro crasso, aquilo que ficou marcado, ninguém vai esquecer. Então o caráter é aquilo que ninguém vai esquecer, é a essência, é aquilo que está por dentro. E aí a gente tem dois personagens que são importantes. De um lado, Saul. Lembrem, Saul foi escolhido como rei pela sua beleza, pela sua aparência. E aí a gente tem também Davi, que foi escolhido pelo seu coração. Quando ele está diante de Jessé, seu pai, que já haviam passado outros 7 irmãos na frente de Samuel, Deus olha para Samuel e diz: olha, vocês veem o exterior, vocês veem a aparência, mas eu estou escolhendo Davi por causa do interior, da essência, do coração de Davi. Não à toa, o livro de Atos vai chamar Davi, aliás, de um homem segundo o coração de Deus. Então, é importante aí a gente ter isso, essas diferenciações. A vivência, ela toca aonde? Caráter. Muda o meu caráter. Meu caráter passa a ser um caráter, uma marca semelhante à de Cristo, tá certo? Então isso é muito importante. Mas lembre que todo caráter transformado modifica a minha personalidade. Porque ela pode influenciar no meu modo de vestir, no meu modo de falar, no meu modo de liderar, no meu modo de trazer as experiências, de realizar as experiências mercantis, né, o mercado, como eu compro, como eu vendo, como eu me porto dentro da igreja. Eu posso talvez usar palavras que não são adequadas para o meu comportamento. Então isso tudo está dentro aí desse conjunto que, tocado pelo caráter de Cristo, nos leva a ter uma personalidade que ela seja aquilo que menos, né, agrida ou que menos traga problemas nos meus interrelacionamentos, tá certo? Então guarda isso aí, que é importante para você saber na prova. Vamos ao princípio de como desenvolver um caráter cristão. Estou vendo aqui que aqui desse lado aqui eu estou gravando, está um sol bonito se pondo aqui na cidade de Piracicaba. De vez em quando dá um reflexo no meu olho. Então vamos lá. O desenvolvimento desse caráter, ele não é uma mudança por causa da nossa conversão. Convertemos, mudamos o caráter. Não, ele é um desenvolvimento, é um processo. Todo processo tem os seus passos, todo processo tem as suas etapas. Então, dentro desse desenvolvimento, há uma necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus. Vamos lembrar
o que está escrito em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse é um processo de conhecimento. Aí nesse processo são importantes 3 coisas. Primeiro, leitura da Bíblia. Por quê? João 17,17. Santifica-os na verdade. Vai haver santificação? Na verdade. O que é a verdade? A verdade é a tua palavra. Olha, vamos lembrar um outro texto que é importante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Então nós temos a verdade como palavra de Deus e a verdade como Cristo. Por quê? Porque isso é um círculo. Né? Lembra que a gente fez isso daí? É um ciclo. Eu conheço a palavra, conheço Jesus, conheço a palavra. E esse ciclo de conhecimento me leva a uma libertação do meu caráter sem o princípio cristão, do meu caráter desviado, do meu caráter transgredido. Então essa coisa é importante aí vocês terem, né? Lembrarem, a leitura da palavra é essencial. A oração é onde eu reconheço os meus erros, onde eu reconheço minhas fragilidades, onde eu reconheço os meus pecados e onde o Espírito Santo age na minha vida. É onde ele tem a liberdade para me disciplinar, a me conhecer, a fazer uma reflexão, a parar para ouvir a voz de Deus. Então, guarda isso aí. Leitura da Bíblia, oração, e o terceiro ponto é a vida devocional. A vida devocional, primeiramente, ela deve ser individual e pessoal. Eu preciso ter o meu tempo de vida devocional, de culto a Deus. Quando eu falo culto, eu não falo só do serviço, porque a nossa vida é um culto, mas eu falo do tempo para Deus. E essa vida devocional, ela deve ser coletiva, aonde eu desenvolvo os 2 mandamentos que Jesus nos deixou como primordiais. Primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, com uma mudança ainda em vida de Jesus. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Padrão de amor. Então, quando eu estou em vida devocional, quando eu estou em culto, eu aprendo a amar a Deus e a desenvolver o louvor, a adoração ao Senhor, como também eu aprendo a me comunicar e a servir quem está próximo de mim. Tá? Então guarda isso no teu coração, porque isso é importante. É por isso que servir a Jesus é um tratamento realmente no nosso caráter. Porque o caráter humano, o caráter do homem, ele é baseado no egocentrismo, na ideia de que o homem deve servir a si próprio. Eu preciso procurar a minha felicidade, eu preciso procurar o meu sucesso, eu preciso procurar, né, a realizar as minhas expectativas, eu preciso realizar os meus sonhos. Quando o meu caráter ele é moldado em Cristo e eu aprendo em Cristo que eu fui chamado para lavar os pés dos meus irmãos, eu aprendo a desenvolver um trabalho onde eu vejo o meu irmão ter o sucesso realizado, ser abençoado, ele conquistar o sonho dele. Eu trabalho para que ele cresça, né? Eu trabalho para que ele seja abençoado. Eu trabalho para que ele seja abençoado. Então, importante é guardar isso no seu coração. E a vida devocional é isso. É servir, é quando a gente sai da nossa posição de, como eu poderia dizer, de comodismo, e a gente então sai para uma área que é uma área de incômodo, né? É uma área de incômodo, porque eu vou ter que servir o outro, eu vou ter que servir o meu irmão, eu vou ter que servir a pessoa que anda comigo. Então é bastante complicado, a gente tem dificuldades nisso, né? Nós queremos servir a nós mesmos. Vamos para a próximo slide. Lembre-se, a vivência cristã, ela é o moldar da nossa vida, principalmente nos aspectos relacionais. Então, a gente tem alguns níveis de relacionamento. Então, eu comecei aí com os níveis diferentes de interrelacionamentos que nós temos.
com a família, que todos nós, né, temos, e isso é um padrão geral. Você se relaciona com a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, seus netos. Então você se relaciona com essas pessoas, e a vivência cristã, ela quer nos moldar, nos ensinar a servir a nossa família. Aquele que não cuida bem da sua casa não pode ser presbítero, não pode ser líder. É o que vai dizer Paulo a Timóteo. Então, cuida de ti, cuida da tua casa. Né? Por quê? Porque esse é o primeiro lugar onde você deve ser bênção. Depois nós temos as lideranças seculares e as lideranças religiosas, que são parte daquilo que a gente deve se relacionar. Então a gente tem que aprender a se relacionar, né, com a polícia, a gente tem que aprender a relacionar com os governos, a gente tem que aprender a se relacionar com as autoridades que são constituídas e seculares. Né? É uma forma, o Romanos 3 diz, né, que toda autoridade foi constituída por Deus. Não significa que toda autoridade que está posta é de Deus, ela tem uma permissão por existir. Deus usa os meios para que essa liderança assuma, mas lembrem-se, nem todos que estão lá é porque Deus escolheu, é que nós escolhemos e Deus permite que ele lidere soberanamente. Nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. E isso para as lideranças religiosas também, como que a gente lida com os nossos líderes, os nossos pastores, como a gente lida com os nossos líderes de grupo, como a gente lida com as pessoas que têm autoridade dentro desse ambiente. Aí a gente fala do ambiente profissional e escolar, como que a gente se relaciona com os nossos professores, com o nosso patrão, ou com os nossos funcionários, com os nossos alunos, com a equipe que trabalha conosco, com os subordinados, com os chefes. Né? Como que a gente se relaciona dentro desses aspectos? Então isso é importante. A vivência cristã nos ensina a ser bênção. Lá Gênesis 12, versículo 3, ser tu uma bênção, foi a palavra de Deus para Abraão. E isso deve continuar. A existência da igreja ela é baseada na expectativa de nós sermos bênção por onde andarmos. Tá certo? Na escola, com os nossos amigos. Lembre do que diz o livro de Colossenses, ou Filipenses, melhor, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, eu estou aqui com a Bíblia. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, porque isso é fundamental nos nossos relacionamentos. Então diz assim, versículo de número 3. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Isso é um ponto fundamental. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Filipenses 2, 3 e 4. Círculo das amizades, como eu me relaciono com as amizades. E quais amizades eu devo ter, porque nem todo tipo de amizade ela é saudável e ela é aceitável. Como assim, pastor? Maldito o homem que se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós precisamos entender que existem momentos que nós precisamos romper laços. Eu não estou dizendo que você precisa romper todo o laço, principalmente com quem talvez não seja cristão, não advogue da mesma religião. Mas existem pessoas, existem amizades que elas são muito complicadas e muito destruidoras. Então a Bíblia fala lá em Mateus 5, 6 e 7, se a tua mão, ela te condena, ela te arrasta para baixo, o que você deve fazer? Cortar. Então existem relacionamentos, amizades, que elas precisam ser desfeitas. Pastor, então vou desfazer, eu vou ver aqui uma lista. Não. Quem deve fazer isso? Você com o Espírito Santo. O Espírito Santo deve conduzir você
dentro desse processo. A comunidade religiosa, que são os nossos irmãos, a nossa igreja, a nossa denominação, são os outros irmãos de outras denominações. Como que a gente se relaciona com essas pessoas? Como que a gente entende, compreende a ideia do outro? Porque a gente gosta de criticar o outro, mas muitas vezes a gente não gosta de compreender. E esse é um ponto importante. E por fim, a sociedade. Como eu tenho que olhar? Nós estamos aí no meio agora desse ano de 2020, no meio da pandemia. Quando eu olho para mim e acho que eu sou forte para enfrentar o vírus da Covid, mas por ser forte em enfrentar o vírus da Covid não coloco máscara, eu estou mostrando uma falta de empatia e uma falta de amor pelas pessoas, porque eu posso não ter problema, eu posso não ter medo, eu posso já estar até mesmo imunizado, mas o sentimento que eu tenho que trabalhar é o sentimento de acolhida, de acolhimento, de pertencimento. Quando eu estou vivendo um problema, eu preciso entender que eu preciso participar do problema do meu próximo, tá certo? Então isso é muito importante. Acabei errando aqui. Então vamos para adiante, já está terminando já, acho que mais uns 10 minutinhos, tem que subir aqui. Uma coisa importante para a gente entender na vivência cristã, é que a vivência cristã é um processo do aprendizado e da prática. Agora, quando a gente vive pela prática nossa, nós temos o quê? Nós temos a prática da carne. Então nós trabalhamos para que a carne desenvolva, para que o nosso habitat terreno, que é marcado pelo pecado, se desenvolva. E aí a gente constrói as obras da carne. Importante na prova você ter uma ideia de quais são as obras da carne. Lembra que você fez o trabalho? Então, as obras da carne são consequências da consciência presente no homem. Paulo, em Romanos 7, vai dizer, olha, maldito homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu quero fazer eu acabo não fazendo. Por quê? Porque está em nós essa tendência, né? Esse desvio para a maldade, para o individualismo, para satisfazer as nossas necessidades. Então, com isso eu acabo construindo obras da carne. Quando eu estou em desenvolvimento e aprendendo, me relacionando com Deus, com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Eu vou desenvolver em mim o fruto do Espírito, que é o resultado natural de uma vida que é guiada pelo Espírito Santo. Então, veja bem, o Espírito vai desenvolver em mim, eu vou frutificar. E isso vem do céu realmente, porque tem coisas que a gente não consegue humanamente. Por quê? Porque o fruto do Espírito são características boas de qualquer homem. Amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. Tudo isso a gente desenvolve naturalmente. Mas, quando a gente desenvolve pelo Espírito, esse amor ele está além do nosso limite. Essa alegria vai além das circunstâncias momentâneas que nós desenvolvemos. A fé, a fidelidade, não é só uma fidelidade posta na nossa vontade, mas é um empurrão, é uma força que vem do Espírito Santo para a nossa vida. Então é importante a gente ter isso. Na prova será cobrado as obras da carne e o fruto do Espírito. Tá certo? Então, lembrar, eu pratico as obras, eu construo obras. O fruto nasce naturalmente. O fruto é o resultado do Espírito Santo agindo na minha vida. E aí eu dei um exemplo, né? Vamos puxar eu aqui, deixa eu achar eu aqui. Opa, achei. Vamos subir um pouquinho, eu estou subindo um pouquinho. Estou mais para cima para você lembrar do processo que a gente gravou nesse... Nossa, agora fugiu a palavra. Mas o AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação. Lembrar que, como a obra é dita, existe uma atenção que é despertada, um interesse que é revelado, um desejo que é alimentado e a prática da ação me leva ao pecado, a transgressão me leva, na realidade, a agir
malignamente, maldosamente. Então tenham isso com vocês aí no coração. Vamos para o penúltimo. Vamos lá. Aí, para que a gente possa desenvolver, né? Opa, estou mexendo no slide errado. Para que a gente possa desenvolver esse fruto, deixa eu ver onde que eu fico melhor aqui. Para que apareça aí, vai aparecer quase tudo. Então, para que eu possa desenvolver esse caráter em mim, existe um processo chamado santificação. É bom lembrar que a santificação é um desejo de Deus. Lá em João 17 diz, olha, santificai-vos, santifica-os, Senhor. Jesus falando para o Pai, santifica-os, Pai. Santifica-os na verdade, porque a verdade é a tua palavra. Então, o processo de santificação, ele só pode acontecer na nossa vida através de alguém que é santo, que toca a nossa vida. Vamos lembrar lá Isaías 6, que vieram anjos com tenaz, né, trazendo brasas vivas do altar para purificar os lábios de Isaías. A santificação é um processo que alguém desenvolve em mim, mas eu preciso dar os meus passos. Então a prática cristã que fortalece o espírito em detrimento da carne é a consagração, que a gente costuma chamar de santificação, mas é o que nós consagramos, o tempo de oração, de leitura, de jejum, de disciplina, né? Santificar no grego, vem do grego agiasmos, que significa consagrar, separar. Hebreus 12, 14. O responsável por esse processo em nós é o Espírito Santo. Ele é que vai consagrar. Mas o que eu faço? Eu desenvolvo a consagração e junto com a consagração eu preciso ter práticas que são semelhantes no desenvolvimento da minha vivência cristã. Eu enchi de novo errado. Perdão, gente. Eu desenvolvo, né, algumas práticas, mas como eu disse lá, santifica-os na verdade. Jesus está dizendo que a verdade, que é a palavra de Deus, é a base. Então a minha comunhão com a palavra de Deus vai despertando em mim a necessidade de melhorar e de buscar o Espírito Santo que vai agir na minha vida. Lembre-se, o Espírito Santo nos santifica. E o instrumento para isso, né? Qual é o instrumento que ele toca na nossa vida para santificar? É a palavra de Deus. Se eu quero ser mais santo, eu desenvolvo e consagro o meu tempo para fazer uma introspecção. A oração revela em mim quais são os pontos que precisam ser mudados. Mas de tudo isso, com toda certeza, é a palavra de Deus que o Espírito Santo toca na gente para que a gente consiga ser restaurado, renovado, limpo e a gente se torne mais puro, mais santo. É a palavra de Deus que nos aproxima mais de Deus, é o caminho que nos leva através de Jesus para esse contato maior com Deus. Tá certo, gente? Essa é a revisão das principais ideias que vocês devem ter e a gente vai mandar a prova para que vocês possam fazer. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Esses são os principais tópicos que nós vamos desenvolver e que vamos cobrar na prova do ano de 2020. E se esse vídeo perdurar aí não sei por quantos anos eu for professor ainda, para você que veio assistir e que é de outra turma, que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e boa prova para todos os nossos alunos.